Então, na verdade, uma pessoa mandou uma pergunta e eu estou achando divertido porque usou uma palavra que há muito tempo eu não ouvia e usou a palavra esgoelar. Então eu achei interessante e eu vou ler o que a pessoa mandou para mim, porque é bem divertido. Como controlar a vontade de esgoelar nosso companheiro? E aí ela dá uma risadinha e diz, é sério, me considero muito zen. Todos os dias durante o almoço eu tenho que pedir para ele não falar de assuntos trágicos durante a comida, que me faz mal. E ele continua falando. Entendo que ele precisa desabafar, que está sofrendo, que está com risco de falir, mas na hora da comida não dá. Hoje eu quase esgoelei ele pelo mesmo motivo. E ainda tenho que escutar que sou mandona. Na verdade, quando a gente fica muito tempo junto, e ainda mais nesse confinamento, você não pode sair para lá, não pode sair para cá, fica muito tempo junto, algumas questões surgem e que a gente precisa ir resolvendo. Agora, a sua questão é ele falar de assuntos sérios na hora do almoço. Ele precisa compreender que a hora do almoço é a hora sagrada. E aí cabe a ele ter essa compreensão. Se ele não tiver essa compreensão, você vai ter que respirar, principalmente não na hora do almoço, em outro momento. Quando os ânimos estiverem calmos, tranquilos, aí é hora de conversar. A hora do atrito, a hora do conflito, não é hora de se resolver coisas, porque só piora. Então, o ideal é a hora que, fora do horário de almoço, de jantar, num outro horário, estão juntos, estão confinados. Então, em outro horário, o dia tem muitas horas. Então, tem um momento onde você vai encontrar essa tranquilidade para fazer com que ele entenda que é sério para você. Porque o outro não sabe da gente, a menos que a gente diga para ele o que está acontecendo. E se isso te incomoda neste grau, ele precisa saber. E para ele saber, você precisa conversar, você precisa contar para ele que incomoda. E contar de uma maneira para que ele entenda que é sério, que não é uma brincadeira. Se ele não respeitar isso, ou é porque ele não está compreendendo que é sério para você não conseguiu explicar o tanto da seriedade, ou ele de verdade precisa de um aconselhamento de alguém de fora, porque ele não está respeitando o que você está dizendo. Então precisa olhar. Ou ele está levando uma brincadeira. Agora, você respira. Respira e se controla, principalmente, como você diz, que é uma pessoa zen. Então respira profundamente, inspirando pelo nariz, expirando pela boca. Olha para ele, é o seu companheiro, está na mesma casa, dividindo o mesmo ambiente. Veja o valor real, o que é mais importante? É o fato das conversas que te irritam ou você ter essa pessoa na sua vida? O que é mais importante? A gente tem que olhar para o valor real. É a bagunça da sala ou a importância de ter aquela pessoa que fez a bagunça na sala? O que é de verdade importante? Qual que é o valor real? O valor é a presença dele na tua vida. É uma pessoa que você escolheu para viver. Então, procura dar uma diminuída também na sua exigência, na sua intolerância e vai para uma conversa saudável, madura, conversa de adulto. Tá certo? Tem alguma coisa por aí que chegou, Bruno? Ou eu posso ir aqui? Posso ir aqui? Então, nós temos uma segunda pergunta aqui. A pessoa diz que o tempo é o principal problema. A rotina seria uma saída? Quando nós estamos muito junto com uma pessoa, prisioneiro daquela situação, praticamente, né? Prisioneiro da situação, a rotina ela ajuda muito. E precisa criar rotinas juntos e rotinas separadas, mesmo estando no mesmo ambiente. Separar. Então, tem a rotina onde os dois participam das coisas. Exemplo,
vai fazer comida junto, vai limpar a casa junto, vão trabalhar no mesmo ambiente ao mesmo tempo. Tudo isso não pode ser só isso, na verdade. Tudo isso é importante, mas não pode ser só isso. Tem que ter alguma coisa dentro dessa rotina que funcione em separado, que um faça independente do outro, se possível, inclusive separando o ambiente onde estão. Então, se você vai trabalhar em casa, mas para uma empresa, então você trabalha no quarto, a outra pessoa trabalha na sala. Então, dividir também o ambiente, separar no ambiente também é saudável. Criar uma nova rotina dentro da mesma rotina. Mas ajuda sim. Ter uma rotina ajuda, porque a rotina nos leva para um aproveitamento melhor do nosso dia, das horas do dia, né? Porque se você não faz alguma coisa, se você não se ocupa com alguma coisa, a hora demora muito para passar. Então, à toa, só se tiver em depressão para aguentar, né? E mesmo assim é depressão, então não aguento. Foi uma piada que não cabe muito, mas foi uma piada. Aqui tem uma pessoa que não tem o nome dela, mas disse que no caso, o fato de eu estar me cuidando, ela já acha ótimo. Eu agradeço muito a preocupação. Agradeço, é isso, né, Bruno? Eu agradeço muito a preocupação dessa pessoa com a minha pessoa. Eu, de fato, estou me cuidando direitinho. Estou sendo super obediente. Não estou fazendo nada que não deve e acho que vocês também. Não devem fazer nada que seja contrário aos cuidados que nós precisamos ter. Uma outra aqui. Como não brigar nesse momento de convivência? Na verdade, é o que eu estava dizendo. A gente não precisa brigar. A gente precisa conviver. O nome já diz, é convivência. E a convivência, para ser útil, ela tem que ser bem organizada, bem e respeitada. Quando eu digo que separar até o ambiente físico, o espaço físico é produtivo, ajuda, é porque de fato é. Às vezes a gente fica muito grudado no outro também. Você pode mudar, separar um pouquinho, fazer outras coisas, independente da outra pessoa que está junto com você. Um vai fazer uma coisa na sala, o outro no quarto. Dividir o espaço físico. Essa divisão de tempo e de espaço, ela é tão importante para todas as pessoas que existe um hábito que se adquire com a própria vida, que é separar o espaço no armário. Então, uma pessoa tem o seu espaço no armário, a outra tem outro. Isso faz parte da nossa necessidade humana de ter o nosso espaço físico respeitado. Então, assim é com tudo. O tempo, o espaço de tempo, inclusive. Qual é o meu momento? O meu momento para as minhas coisas, a minha ginástica, a minha meditação é de manhã, o do outro é à tarde, pode ser no mesmo horário em ambiente diferente. Então, todas essas providências, elas ajudam a não brigar. Isso porque se a pessoa tem o impulso da briga e não consegue controlar, ela precisa fazer alguma coisa e, como eu disse, mudando de repente a rotina, né? A rotina, criando uma outra forma de estar junto com a pessoa. Não precisa abandonar a pessoa, mudar de casa, um fica numa casa. O meu é que a rotina também seja mudada. Hoje a rotina é assim, amanhã muda alguma coisa nessa rotina para as duas ou mais pessoas. Não estou falando no caso de ter criança, mas estou falando de dois adultos, porque a questão que a pessoa colocou aqui é uma questão de dois adultos. Sou altamente competitivo e agora, em vez de estar junto da minha esposa, ficamos competindo por espaço e atenção. Ainda bem que você reconhece isso. No momento que você reconheceu que você
está disputando espaço, disputando atenção com a sua companheira, você entendeu isso, você percebeu isso, você está automaticamente no passo seguinte admitindo. E no momento que você admitiu, reconheceu, admitiu, precisa fazer alguma coisa para mudar. E fazer alguma coisa para mudar é pensar qual é o meu papel neste momento, nesta situação. Porque todos nós vivemos papéis e mudamos esses papéis a todo instante. Uma hora o papel é de mãe, outra hora o papel é de filho, outra hora o papel é de companheiro, enfim, muda o papel de acordo com a situação. Então você precisa olhar neste momento qual é o meu papel. O meu papel é de companheiro, então qual é o que uma pessoa nesse papel tem que fazer nesta situação e neste papel, no papel de companheiro, o que eu preciso fazer a respeito dessa situação, nesta situação, e fazer efetivamente aquilo. Às vezes, a gente está numa situação, usando um outro exemplo, e você é filha, então o seu papel é de filha, não é de mãe. E aí você tem atitudes de mãe, então vai dar ordens, vai mandar, vai comandar, e o seu papel não é esse, teu papel é de ser filha. Então precisa entender qual é o seu papel em cada situação e assumir apenas a parte que te cabe naquele papel, não querendo fazer um outro papel. Isso também diminui os conflitos, porque se você tem a consciência, tem que fazer alguma coisa para mudar. Você está consciente do que está acontecendo, então muda. E também vale muito uma conversa, um diálogo com a outra pessoa. Aqui é interessante. Minha esposa quer me controlar o tempo todo. Como lidar com isso sem brigar? É o outro que está querendo te controlar. Você vai ser controlado ou não. Se você permite, a outra pessoa está habituada a controlar e quer te controlar. Você está habituado a isso e permite? Porque ninguém controla a gente. Nem a gente mesmo, muitas vezes não consegue ter o controle da própria, de si mesmo. Como que o outro vai me controlar? Se eu deixar, ele pode assumir o comando até da minha vida, das coisas que eu tenho que fazer. Mas aí sou eu que estou deixando. Não tem, isso, o outro me controla. Não, ninguém controla a gente. Pode até querer. Mas se você não permite, não vai ter esse controle. E sempre vale um bom diálogo. Sempre. Aqui é uma questão de um casal. Não damos conta de gastar a energia de nossos filhos, trabalhar, cuidar da casa, da relação. Temos medo da relação ficar abalada. É sempre possível que a relação fique abalada. Quando a convivência é muito, o tempo todo mundo junto, existe sim um risco. Mas tudo o que eu falei antes ajuda a não deixar a relação ser abalada. E que no caso de ter filhos, o casal precisa entender que a vida do casal é importante. A vida em família, com os filhos, com a dinâmica, com a atividade com os filhos, é lógico que é importante, mas o casal precisa ter um tempo reservado só para eles. Cuidar da relação é isso, é cuidar do casal, entendendo que isso tem muita importância. Tem pessoas que esquecem, porque fica envolvido com filhos, com os problemas da família para serem resolvidos, inclusive questões da casa, lição do filho, e esquece que o casal precisa de atenção. Quando tem filhos, e neste confinamento, a atenção tem que ser muito maior, tem que ser dobrada. Porque corre risco, sim, de ser abalada. Mas se os dois tomarem consciência e os dois entenderem que é importante estarem juntos, namorarem, passear. Passear hoje não pode passear. Mas
ter o seu momento, mesmo estando dentro de casa, é muito importante. Para conversar, para namorar, para, enfim. Mais alguma coisa por aí, Bruno? Obrigada. Vixe Maria, o que fazer com uma pessoa que deixa tudo largado pela casa, mas ela acredita que é super organizada? É uma visão equivocada de si mesmo e que a pessoa precisa de orientação, a pessoa precisa de cuidado. Tem muitas pessoas que têm visão equivocada de si mesmo. Isso não é uma coisa rara, não é uma coisa até bem comum. A pessoa, ela se vê de um jeito, mas ela é de outro. Então, uma pessoa que se considera super organizada e larga tudo pela casa, ela só está com uma visão equivocada sobre si mesmo. Ela precisa de uma ajuda. Se conversando, você em casa, conversando com ela, não consegue mostrar a bagunça que ela está fazendo, um conselho de maluco, mas eu vou te dar esse conselho, porque eu já fiz isso. Por isso que eu estou dizendo que é conselho de maluco, porque a atitude que vem com o conselho é de maluco. Ao invés de você ficar dizendo que ela é desorganizada, que ela larga tudo pela casa e provocando briga, aumenta a bagunça. Se programa e pega a bagunça dela do jeito que tiver, faz mais bagunça ainda, até que ela enxergue a bagunça. Isso é terapêutico. É maluco, mas é terapêutico. Então, quando ela se der conta que está uma bagunça muito grande, aí você tem condição de mostrar para ela que ela não é organizada. Ela é, sim, uma pessoa bagunceira. E esse é um tratamento de choque. É um processo que funciona. Eu já experimentei, já aconselhei pessoas a fazer e funciona muito. Que é, se eu não estou enxergando, alguém precisa me fazer enxergar. E se conversando isso não acontece, vai na prática. Pega e faz uma bagunça muito maior que não tenha como ela não enxergar aquela bagunça. A hora que ela reclamar da bagunça, você vai mostrar, 50% dessa bagunça é tua. A outra eu só ajudei você a enxergar. É maluco, mas funciona. Uma relação que já está ruim, como fica no isolamento? Uma relação que já está ruim, no isolamento, a tendência é piorar. Precisa de ajuda profissional. E a ajuda profissional pode vir por vídeo, pela internet, por telefone. Não é porque estamos no isolamento que nós estamos desguarnecidos. Nós estamos, sim, em condição de dar suporte, de receber suporte. E é só procurar ajuda. Porque se ficar por conta, num confinamento, uma relação que não está boa, a tendência é piorar. Então precisa rapidinho, antes que piore de fato, precisa procurar ajuda. Eu aqui não tô tendo como ver quem está entrando e as perguntas que estão sendo feitas. Então, o Bruno que está vendo, está escrevendo e passando para mim. Então, por isso esse transitei aqui. Mas eu tô respondendo, ele está me trazendo. Sim. Eu queria falar uma coisa para vocês, antes de atender o Bruno. Eu queria dizer uma coisa para vocês. Que nós precisamos, neste momento, de muita consciência de nós, muita consciência do outro, porque viver prisioneiro de uma situação não é agradável e isso não é normal para o ser humano. O ser humano sempre busca
a liberdade dele, ser livre em pensamento, em sentimento, em atitude. E como eu disse outro dia, nós conseguimos ficar muito tempo dentro de casa sem sair. A gente consegue, mas sabendo que você pode a hora que você quiser. Quando aquilo é um compromisso, você se sente realmente prisioneiro. E nesta situação de aprisionamento, nós precisamos muito de paciência, de equilíbrio, de conhecimento de si mesmo, conhecimento sobre a pessoa com quem nós estamos vivendo, o outro ou os outros. E uma coisa importante de nós praticarmos para uma boa convivência é saber ouvir. Saber ouvir o outro é muito importante. E sempre entendendo que se o outro começou a falar, não tente cortar imediatamente, não, nem com a boa intenção. Eu sou uma pessoa que eu sou muito otimista, eu sou uma pessoa que eu quero trazer o outro para o alto, fazer com que ele fique mais otimista também. Só que, mesmo com essa intenção, mesmo desejando fazer assim, você pode, com a sua atitude, não permitir que o outro fale. E às vezes o outro precisa falar, desabafar. Então observe o que está acontecendo com a pessoa próxima de você. Ela está desabafando? Se ela precisa desabafar, não diga para ela tudo vai ficar bem. No momento que ela começa a falar, você diz, não, mas vai ficar tudo bem. Mas vai ficar tudo bem. A impressão que você vai passar é que você não está com paciência de ouvir. E não que você está querendo, de fato, que tudo fique bem. Porque é rápido a resposta, então a pessoa ela já vai se sentir podada. Dá a impressão que a pessoa não está com paciência de ouvir, ou não tem preparo para ouvir problema. Tipo assim, não venha com problemas para mim. Tudo vai ficar bem. Então você pode passar uma ideia completamente equivocada, diferente daquela que você está desejando. Então nós precisamos aprender a ouvir o que é que está vindo de lá e oferecer para a pessoa aquilo que ela está precisando e não o que você deseja, porque muitas vezes o que você deseja passar para a pessoa não é o que ela está precisando. Talvez ela precise só falar e você só ouvir e fica tudo bem. E isso junto, num confinamento, complica muito se você não souber ouvir. Ouça primeiro, depois você fala, depois você se manifesta. Ouça para entender o que o outro está precisando, o que ele está querendo falar, qual é a comunicação dele, quais são as aflições, os desejos, enfim. Ouça, depois você diz, tudo vai ficar bem, porque vai mesmo, tudo sempre fica bem. A solução existe para todos os problemas, não existe um problema que não tenha solução. Mas a gente não pode ser muito rápido na nossa boa intenção. Às vezes a gente precisa respirar, ter paciência, compreensão, e aí sim a gente consegue ter uma relação compreensiva. Você compreende o outro e você faz com que o outro também te compreenda. Isso com paciência. Às vezes a pessoa, da ânsia de ajudar, no desejo de ajudar, ela esquece de ter paciência para ouvir o outro, para se ouvir, para fazer as suas coisas, as coisas do outro também, enfim, para trabalhar em conjunto. Precisa muita paciência. Eu acho que é isso. Paciência, esperança, muita esperança, porque o ser humano é um vencedor. Como eu digo, nós somos os vencedores. O vírus não é o vencedor é o ser humano e nós estamos no caminho para vencer essa pandemia. E enquanto isso a gente reza muito, a gente brinca muito, porque eu acho que a gente precisa trazer leveza para a vida. A gente não pode deixar a vida pesada. Pesada é a situação, ela já é pesada, nós não precisamos colocar mais peso. Mas na medida do possível, traga leveza, alegria e esperança. Acredite que nós somos vencedores, nós vamos vencer com a graça de Deus e com muita fé, muita oração e muita fé. Tem
Ah, o Bruno está falando para mim que eu não posso terminar agora. É ele que manda em mim? Então, A gente queria falar com você. e como que é que acontece isso? Eu não sei. A Juliana está dizendo que tem gente querendo falar comigo. Eu não sei fazer isso. Bruno, esse é teu. Esse é meu. O que fazer quando a pessoa precisa... Não. O que fazer quando a pessoa percebe que estava distante de Deus e agora piorou? Como resgatar o amor? É isso que está escrito aqui, Bruno? Nossa. Fé é uma coisa, a fé, o amor divino que existe em cada um de nós, ele existe, ele é nosso, ele vive em nós. Quando nós perdemos isso, nós perdemos o sentido verdadeiro da vida. E como resgatar isso? Eu digo sempre que a fé, o amor divino, ele precisa ser praticado. Porque quando nós praticamos constantemente, diariamente, quando nós precisamos desse amor divino, quando nós precisamos dessa fé, ela já está ali instalada, estabelecida em nós. E aí nós não precisamos sair pedindo para Deus, pedindo para o universo, gritando pela Mãe Divina. Nós já temos a fé dentro de nós. Agora, se você não tem, vai buscar. Começa praticando com uma oração, uma simples oração. E você vai sentindo a sua melhora, o seu preenchimento. Porque a pessoa que não tem fé, a pessoa que não tem o amor divino, ela é vazia. E nós, seres humanos, não podemos ficar nesse vazio. Nós precisamos de ter esse preenchimento do amor divino. É o que nos segura na hora da aflição. É o que nos dá apoio, é o verdadeiro colo. É o colo que realmente a gente tem a todo instante e que está disponível para nós. É o colo do divino, seja ele a forma que você consiga compreender esse divino. Mas não fica sem esse amor, não fica sem esse Deus. Ele existe. Eu garanto para você que ele existe. Ele se manifesta a todo instante na nossa vida. É só nós prestarmos atenção. Esse amor divino, esse Deus que você está se sentindo distante dele, ele não está distante de você, ele está muito perto. Ele está junto, na verdade. É só pegarmos a sua mão, porque a mão divina está estendida para todos nós, independente de acreditarmos ou não. Ela está aí. Muitas pessoas têm dificuldade em olhar para si. Como fazer no isolamento? Se a pessoa já tem dificuldade, ela no isolamento, ela vai ter mais dificuldade. Precisa de ajuda. O jeito é procurando ajuda sem medo de procurar ajuda. Porque a ajuda profissional, a ajuda do amigo, ela é muito benéfica. Porque quando nós ficamos sozinhos com os nossos pensamentos, nós nos embaralhamos. Quando você tem alguém para conversar, você ouve o teu pensamento, você ouve o teu sentimento, você faz com que ele se manifeste de uma maneira viva. Então, sempre é o outro que nos ajuda. Nós precisamos do outro e nós precisamos entender isso. Sair daquela autossuficiência. Ninguém é autossuficiente. Nós precisamos um do outro. E nós estamos vendo com essa pandemia o quanto nós precisamos um do outro. De todas as formas. Nós precisamos para o alimento, nós precisamos para a nossa água, nós precisamos para uma conversa, nós precisamos para compartilhar os nossos sentimentos, as nossas vitórias, as nossas aflições. Nós precisamos um do outro e nós temos que ter humildade e pedir ajuda. É sempre muito mais fácil. Ô mãe.
Oi. Nós vamos inverter, vamos pôr o telefone na sua mão, porque a gente vai chamar as pessoas que estão fazendo as perguntas. E como é que a gente faz isso? Peraí. Olha, eu não entendo, gente. Eles estão no comando e eu só estou obedecendo. Eles estão mudando as coisas aqui. Os aparelhos. Que... Me ensina direitinho. Ajusta primeiro. Aqui. Deixa ela entrar. Oiê! Oiê! É assim que faz? É. Oiê! Um pouquinho. É que eu não sei fazer. Tudo bom? Tudo, e você? Tá uma maravilha. Tá tudo bem com você? Tá tudo ótimo. Graças Nunca a teve tão bom. É, deu tudo certo. Apesar da pandemia. Claro que a pandemia tá chata, mas Sim. olha, período. A gente até se surpreende como um período tão negativo nesse aspecto pode trazer tanto resultado bom, assim, outras coisas, né, da vida. Como tá bacana, assim, como tá dando para viver isso. Tô muito, tô muito preocupada com tudo, enfim, mas tá tudo muito fluindo, assim, em outros aspectos, né? A gente sempre pode tirar proveito de tudo, até de uma pandemia. A gente pode. Não é? Ainda bem que a gente escuta os teus conselhos. Ainda bem que Tá pra muito ti frio aí? tá um pouquinho, não muito, só um pouquinho. Aqui tá começando a esfriar. E a Zustra agora vai bombar. Se Deus Muito em quiser. breve. Com muito cheiro bom. Muito. Mas a única coisa assim ruim é que a gente é muito de. Eu não sei se é só de brasileiro, mas a gente é muito de pegar, abraçar, a gente é muito sinestésico, né? A Isso gente tá fazendo falta. tá fazendo muita falta, mas daqui a pouco a gente vai conseguir. Daqui a pouco vai dar tudo certo. Com certeza. Aí a gente vai fazer cada dia uma comemoração só para encontrar as pessoas. Exatamente. E a gente vai fazer fila do abraço. Ô, delícia. O Tuca Deve ter gente na fila aí para conversar, né? eu não sei como funciona. O Bruno tá falando que tem. Mais gente, tá? Então, beijo para todo mundo, especial para você, mames. Obrigada, meu amor, para você também. Aqui. Ai, bonitinho. Oi, bonitinho. Beijo, mãe. Tá bom? Tudo bem, meu querido? Estamos aqui, né? A gente tá aqui rosnando, dando beijinho, rosnando, dando beijinho. Mais beijinho. Estamos bem, graças a Deus. Um beijo, viu? Saudade. Graças a Deus. Também saudade. E agora, Bruno? Tchau. Tchau, tchau. Aparecendo. Oi, Fá, Oiê. tudo bem, minha querida? Tudo bom, meu amor? Tudo e você? Eu tô ótima, graças a bem. Deus. Mãe, Confinada queria e ótima. aproveitar a oportunidade e fazer uma pergunta que vem me surgindo em muitos momentos, de muitas pessoas falando sobre isso. Como faz para evitar a insônia? Tem muita gente com problema de insônia durante essa pandemia. Eu acho que muito por a rotina do dia tá diferente, então tá gastando menos energia
então o sono demora a vir. Está mudando muito o horário de dormir, eu acho que isso também pode atrapalhar, mas as preocupações, né, com o que vai acontecer, as preocupações com os familiares, isso acaba deixando as pessoas com muito problema de insônia. E aí ocupa-se esse tempo com coisas não saudáveis, né? Bebendo demais, se lamentando demais, chorando demais, sofrendo demais. O que a gente pode dizer? Algum tipo de exercício, algum tipo de mentalização para ajudar essas pessoas a pegarem no sono mais rápido? Olha, qualquer tipo de exercício de relaxamento, meditação ajuda. Ou simplesmente colocar uma música sequencial, principalmente com acordes de piano, e deixar tocar até cansar. Vai tocando enquanto você mergulha naquele som. Isso para as pessoas que não têm o hábito da oração. Porque as pessoas que têm o hábito da oração, elas já conseguem, com a própria oração, entrar num processo de relaxamento e adormecer. Porque, na verdade, nós precisamos reservar os melhores pensamentos, os melhores sentimentos para a hora de dormir. Para a gente dormir e dormir tranquilo, em paz. Se a pessoa ela deixa para pensar só em coisas mais pesadas na hora de dormir, ela não vai conseguir ter um sono reparador, mesmo que durma. Então, o ideal é fazer algum exercício, ou de oração, ou de relaxamento, antes de dormir. E, logicamente, se ela mudou o horário, a rotina do sono, ela vai estar indo dormir mais tarde, ela vai acordar mais tarde, então ela precisa criar o tempo dela dormir de uma maneira mais organizada, acordando mais cedo, dormindo mais cedo, voltar para um ritmo diferente desse que ela está tendo porque está em casa. A pandemia faz isso, porque você tem que ficar em casa e você muda os seus horários também. E para dormir precisa ter um horário equilibrado, disciplinado, né? Disciplinado. Parou tudo aqui, Bruno. Foi Serginho. Que travou foi da Fabi, não foi da mãe. Oi, mãe, tudo bem? Oi, meu filho, tudo bom, meu querido? Tudo. Eu tenho uma pergunta que é um pouco parecida com a da Fabi, né? Que eu também venho conversando com algumas pessoas e elas têm dito assim sobre pensamentos que está trabalhando, mas já está pensando o que vai acontecer amanhã, que fica meio inseguro. E eu acho que é isso. Elas têm há muito altos e baixos e acaba até atrapalhando na hora de dormir, igual a pergunta da Fabi, né? Então não sei se é meio que linkado isso, né? Mas Sim, elas demonstram uma certa. pode falar. Não, elas demonstram assim que, poxa, eu queria ficar mais estável. Uma hora eu tô nervosa, outra hora eu tô calma. E aí, às vezes eu queria saber o que que você pensa, assim, né? Que eu até falo às vezes quando sobre relaxamento, assim, mas aqui entre mim eu penso busco na fé, nessa parte. Queria saber se essa é uma palavra para essas pessoas, como lidar com esse dia a dia de altos e baixos, como diminuir essa. Olha, se a pessoa fizer 3 vezes ao dia um exercício de respiração e meditação, ela já vai melhorar muito. E ela faz isso ao longo do dia, 3 vezes ao longo do dia. Para quem está preso dentro de casa, não é muito. E fazer aquela meditação básica já é bacana, que é focar mentalmente na respiração, mentalizar o ar entrando pelas narinas e expirando pela boca. Essa simples meditação, meditando sobre a respiração, já ajuda muito, porque a pessoa vai aprendendo a se acalmar, a se tranquilizar e as coisas vão ficando mais fáceis. Legal. O sono, dormir bem ou dormir mal, é uma consequência de como foi o teu dia. Se o teu dia não foi bom,
você precisa limpar tudo antes de ir dormir, porque senão você dorme com todas aquelas coisas que você vivenciou ao longo do dia. Então, o sono, ele é um reflexo do dia que você teve. Se você fizer a meditação 3 vezes ao longo do dia, ou o silêncio Aham, mental, qualquer um exercício vai ajudar. Aí quando chegar à entendi. noite já está mais tranquilo. Entendi. Mas só pegando o gancho também, eu costumo indicar Em Busca da Harmonia Interior, para a pessoa sentar na varanda, bate um sol, fecha os olhos, põe o fone, faz uma meditação com o sol, se conecta com a Maravilhoso, natureza, pra, maravilhoso, filho. que aí Maravilhoso. ajuda. Ótima indicação. Que aí eu acho que pelo menos você tem um comando de voz, né? Que às vezes a pessoa que é muito Sim, estressada de silenciar, quando tem o comando de voz de alguém, acho que ajuda, né? ajuda muito, ajuda muito. Tá bom, mãe. Obrigado, então. Beijo. Tchau, tchau. Imagina, beijo, tchau, querido. Tem mais gente? Tem mais? Tem mais. Oi, Oi, meu mãe! amor, tudo Tudo bem? bem? Graças a Deus. Que saudade, mãe! Eu também, estou com muita saudade, muita vontade de te apertar. Eu também, com muita vontade de te cheirar muito, muito, muito. Vamos fazer Vamos lá, isso já já. já daqui a pouquinho. Eu vou falar rápido porque tem mais gente querendo falar com você. Mãe, o que eu venho percebendo aqui no condomínio, e por morar em apartamento, a gente escuta algumas discussões. E a gente percebe que nessas falas vem muito de financeiro, né? Então, assim, pegando esse link, a gente sabe que hoje a pandemia, o governo deu uma data prevista, que era até dia 22, agora parece-me que até dia 10 de maio. Então, assim, a gente vai viver e tem pessoas que já estão passando por uma crise financeira. E como casal, no casamento, como lidar com essa crise financeira? Minha filha, a crise financeira, para quem não chegou ainda, vai chegar, porque não tem como. Não tem como parar tudo dessa maneira e não ter crise financeira. Vai ter sim. Se é que já não estão tendo, mas como o casal lida com isso? Tem que somar as coisas e dividir as coisas. Tem que ir para aquela tabelinha, sabe? Aquela regrinha da Uhum, planilha. Tem que sim. planilhar tudo, tem que planilhar tudo. Quais são as despesas do casal? O que é despesa pessoal? Mãe, fala um oi para a Patrícia. Essa... Oi, tudo bem, Pati? Tudo Tudo e bem? você? Eu estou ótima. Mas é isso, minha filha. Quando você planilha tudo, você Uhum, organiza e fica mais fácil. Mas tá. tem que ter uma organização. Tem que pegar todas as finanças, a, a relacionar tudo e ver o que é do casal, o que é de cada indivíduo, o que é a responsabilidade de cada um. E aquela história. Quem pode mais, ajuda mais. Quem pode Uhum, menos, ajuda menos. Porque é um uhum, casal. Estamos falando de um casal. tá. Tá ótimo, mãe. E não deve permitir nunca que o problema financeiro seja um problema que desestruture a relação ao casal. É isso, mãe. Eu acho que isso é o mais importante. Porque a gente vai passar por essa fase e eu acho que o companheirismo tem que prevalecer. Tem que prevalecer, porque a fase passa e o que se Ah, construiu fica. O que se destruiu também. sim, sim. Então tá bom, minha mãe. Te amo Tá bom, meu muito, amor. muito, muito. Também, Fica fico com com Deus. Deus. Tchau. Beijão nessa fofa aí. Ó, beijo, mano, beijo. Oi. Com o Bruno, não. Ontem travou com o Tuco. Oi, mãe. Oi. Tudo bem Tudo com bem, meu você? amor?
Tudo, graças a Deus. Comigo tá tudo Aqui, ótimo. o cenário é esse. O fundo rosa, que é da parede do meu quarto. Que é assim, eu fico no quarto, o Luiz Carlos fica na sala. E aí, tudo bem? Oi, meu amor. Ah, agora sim. Tá cortando. Tá. Ah, é esse o sinal, Acho que né? você não Nem a tá internet não tá ajudando. nem... Agora tá? Muito mal, tá ruim. Ah. Se não conseguir conversar com o Tuco, oi, Bruno. Não vai dar, vai ter que ser. Vai estar na hora da outra. Na verdade, são várias perguntas, por isso que eu não tinha entendido. É, e é boa, porque fala das crianças, né? É aí que tá. É, mas eu tô tentando, ó, não derrubo. Agora. Saiu. Tu pode. Posso responder aqui? Respondo aqui onde eu tô? Vai. Secretaria explicar. Tudo bem assim mesmo? Posso? Tem algumas perguntas aqui sobre crianças. Como lidar com os surtos infantis, com o medo da morte e de algo que é invisível para eles? A ansiedade deles, o descontrole. Na verdade, lidar com a criança, a gente precisa primeiro entender o que está acontecendo com a criança. E para isso, a gente precisa, antes de mais nada, acreditar nessa criança, acreditar no que ela está dizendo. E respeitar. Por exemplo, se ela diz que está vendo alguma coisa que é invisível para você, você não duvidar do que ela está vendo. Se ela está dizendo que está vendo, acredite nela e dê força para ela, mas acalmando, procurando trazer tranquilidade, lidando com isso o mais naturalmente que você conseguir. Porque se você também fica com medo, você aumenta o medo da criança. Então, esses surtos por medo do invisível, muitas vezes é porque o que ela está vendo, ela não está entendendo. E você tem que acalmá-la. Agora, o medo da morte, se o medo da morte é da criança, você precisa falar com ela sobre a morte de uma forma também natural. A criança, na verdade, a gente dá para ela aquilo que ela está pedindo, nada além. Então, ela perguntou sobre a morte, você vai responder sobre a morte apenas respondendo a pergunta que ela fez, não querendo dar uma aula sobre vida ou morte e renascimento, e responder apenas aquilo que ela está preparada para ouvir. E no momento de surto, acalmar, trazer calma para ela, tranquilidade para você também. Posso... O Bruno está me autorizando a me despedir de vocês e a encerrar. Então, que a gente tenha noites maravilhosas e dias maravilhosos, mesmo com tudo isso. Lembrando sempre que no ambiente onde nós estamos, por menor que seja, ali dentro o comando é nosso. Então nós decidimos as coisas, nós escolhemos as coisas e nós damos o rumo que nós desejarmos. Se temos pessoas convivendo conosco, vamos respeitar essas pessoas, o ambiente, o espaço delas, o pensamento delas, e assim também seremos respeitados. Esperança para todos nós, alegria para todos nós, vida para todos nós. Que assim seja.